Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Terça-feira a gente já retoma o programa Opinião nesse 16 de março de 2021. Esperando que você esteja bem. A gente realmente fica sempre nessa torcida, em orações também, porque mais do que torcida nesse momento pandêmico, momento de dificuldade, momento de tristeza para muita gente, de tensão para outras pessoas, expectativa, não é? Sempre na expectativa de que você esteja bem, se cuidando, cuidando de você próprio e também das pessoas aí da sua família, seus próximos, as pessoas que compõem seu ciclo de relacionamento. É bom, é importante, é imprescindível se cuidar nesse momento, em que pesem aí todas as medidas públicas de segurança que estão sendo tomadas, né, as providências que estão sendo tomadas enquanto a vacina não chega. Então é bom, é recomendável e é imprescindível os cuidados individuais de cada um de nós. Para aí seguirmos, atravessar esse imenso lago, imenso, parece que infinito lago, mas não é infinito não, viu? Que é cheio de perigos e tudo mais, mas se Deus quiser a gente vai atravessá-lo e sãos e salvos até do outro lado. O outro lado que é da estabilidade sanitária no nosso país, já que eu estou falando aqui da pandemia. Lorenberg Alves, meu colega, que hoje vai, como sempre, me auxiliar aqui na entrevista com o Francisco Lopes. Doutor Francisco Lopes, que já está aqui a postos conosco, é Procurador-Geral do Estado, já eu o cumprimento. Mas antes, Lorenberg, boa noite, meu caro. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Telespectadores que podem participar e interagir conosco por meio do 99932-2529, caso haja alguma pergunta, não é? A PGE, ela tem aí um raio de ação importante que muitas pessoas até não sabem, não têm conhecimento, não é? Por exemplo, você que tem dívidas junto ao Estado e de repente não sabe como lidar, como acessar os serviços públicos, está funcionando assim? Está funcionando assado? Está presencial? Está de forma remota? Enfim, eu vou até cumprimentar aqui o doutor Francisco Lopes para saber, doutor, boa noite primeiramente, satisfação em recebê-lo de novo aqui no programa Opinião. E como é que o Estado, especialmente a PGE está atendendo ao público nesses tempos de pandêmico, até porque temos aí um decreto em vigor assinado pelo governador Mauro Mendes. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É sempre um prazer estar aqui com vocês nessa bancada. Boa noite àqueles que nos ouvem pela TV Pantanal. Certo? Hoje, em razão até do decreto, da própria situação do Covid, Paulo, nós estamos trabalhando de forma remota. Nós não estamos fazendo atendimento presencial. Nós temos o atendimento interno, a agenda interna, mas atendimento presencial, atendimento ao contribuinte, nós não estamos fazendo. Só de forma remota propriamente, né? E de que forma as pessoas podem ser atendidas? Vão no site, vão via WhatsApp? Eu vou até fazer uma confidência aqui. Eu tenho tido acordos, buscando acordos, né? Também tenho dívida, né, gente? Aí eu fui lá, procurei o WhatsApp lá da PGE e estou negociando tudo de forma remota. Mandaram para mim deixa eu aqui de boleto aqui para eu pagar, eu estou pagando, mas tudo de forma remota e sou bem atendido por sinal, porque às vezes a impressão fica, olha, é burocrático e tudo mais, é só conversando ali que eles vão ensinando, apontando passo a passo como você deve proceder, né? Mas além da questão do site propriamente, de que forma as pessoas podem ser atendidas? Paulo, inicialmente é bom a gente saber que o contribuinte está sendo bem atendido, as nossas ferramentas estão atendendo a população. No nosso site, pelo www.pge.mt.gov.br, existem vários locais para direcionar a sua consulta. Se você tem alguma dúvida em relação a um processo de compensação, lá existe um local que determina, olha, você clicando aqui, você vai ser direcionado para o processo de compensação. Se a sua dúvida, o seu questionamento em relação à dívida ativa é o mesmo procedimento. E como você mesmo colocou, às vezes ele chega até a ser auto-intuitivo, ele vai mostrando para você
passo a passo como chegar até o resultado final. Se você precisa de um boleto para efetuar o pagamento, se você precisa de um atendimento mais pormenorizado, nós temos inclusive procuradores que atendem via Skype. Olha só. Se houver necessidade de você ser atendido por um procurador, nós prestamos esse serviço também ao contribuinte, o atendimento via Skype, que é a teleconferência, né? Legal saber disso, eu não sabia, né? Aliás, falar o nome aqui da pessoa que me atendeu, porque quando é para elogiar, a gente elogia em público. Quando é para criticar, a gente vai pessoalmente lá nela e fala, ó, mas quando é para elogiar, a gente vai em público. A Vanessa me atendeu muito bem, por sinal, né? Muito prestativa. O doutor Gens também, foi procurador, né? Exatamente. Ele é procurador, né? Ele foi procurador-geral. Também já falei com ele, que me deu maior orientação lá. Obrigado a vocês aí. O pessoal está trabalhando certinho lá, viu, gente? Professor Lorenberg. Procurador, antes de mais nada, a nossa alegria. É sempre bom tê-lo aqui, mas muito bom, até para ajudar o amigo telespectador em algumas observações que ele não tem acesso, que ele não tem conhecimento, passa a tê-lo. Procurador, eu vou aproveitar esta carona e vou aqui reafirmar que a equipe da PGE atende muito bem mesmo a todos. Aliás, uma fala do senhor em dezembro de 2020, o senhor chegou a afirmar que o devedor precisa também ser respeitado. Mas tem uma outra frase aliada a esta primeira que eu gostaria de trazer para ouvir um comentário do senhor. O senhor chegou a dizer o seguinte, entre aspas, é preciso ser implacável com os inadimplentes. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Certo. Quando nós fazemos essa colocação implacável, o que nós queremos dizer, professor Lorenberg, é que o contribuinte, aquele que está devendo, ele acaba causando um prejuízo a uma coletividade. Então, quando nós colocamos, nós precisamos ser implacáveis, é porque nós temos que cobrar. Porque cada vez que um contribuinte deixa de cumprir com a sua obrigação, é algum serviço público que o Estado deixa de realizar. Então, não é, olha, o cobrar por cobrar. É cada vez o Estado, a fonte de renda dele são arrecadações de tributos, repasses constitucionais da União, mas a maior arrecadação dele são os tributos. Então, se o contribuinte deixa de fazer o seu pagamento, de recolher o seu tributo, as ações do Estado começam a também ter dificuldade de ser realizadas. É por isso que nós falamos, nós devemos ser implacáveis. Nós entendemos às vezes a situação, nós entendemos que por certos momentos o contribuinte passa por dificuldades, isso é natural, isso é normal. Nós conseguimos oferecer negociações, mas existem alguns contribuintes que nós chamamos de devedores contumazes. Esses, mais ainda, a nossa necessidade de fazer uma cobrança de forma mais efetiva. Então, assim, implacável de forma geral, né? Porque eu penso, e aí já é uma opinião, já que o nome do programa aqui é opinião, doutor Francisco, que o trabalho implacável, na acepção da palavra mesmo, devia ser aplicado sobre os grandes devedores do Estado. Eu não tenho conhecimento eu sei que existe uma lista de mais de 100 nomes aí de grandes devedores do Estado. Esse sim, eu já defendo, né, é a opinião minha, que tem que ter uma cobrança mais homem a homem, tem que colocar para quem gosta de futebol, um zagueirão, tipo o Júnior Baiano, no cangote deles para tentar receber, não é? Já os pequenos, os caras estão aí vendendo o almoço para garantir a janta e de repente esperando aí que o Estado sinalize aí com um refis, sei lá, uma forma mais amena para tentar resolver sua questão de dívida, depois de se alimentar, obviamente. Esse não tem muito o que ser implacável contra eles, né? A pergunta, enfim, os grandes estão tendo um tratamento mais rígido? Sim, Paulo, nós estamos dando uma atenção muito grande aos devedores, os maiores devedores. O doutor Iens, que você colocou, que te atendeu lá, ele é o nosso chefe da Subprocuradoria Fiscal e sob o comando dele estão sendo desenvolvidas atividades, foram destacados alguns procuradores exatamente
para ir atrás desses maiores devedores. Então, ele periodicamente faz uma seleção dos maiores devedores e busca principalmente bens. Faz pesquisa de bens. Hoje, na verdade, desde o início do ano passado, nós contratamos uma empresa que nos ajuda nessa seleção dos maiores devedores, uma empresa que fala, olha, esse devedor aqui existe a possibilidade de êxito na cobrança, esse aqui a possibilidade é menor, e ela nos orienta de como ir buscar esse devedor. Então, tem o Dr. Ienze, ele tem essa preocupação com os maiores devedores, sim, a gente está fazendo esse trabalho e vem surtindo resultado. O senhor sabe, essa relação de grandes devedores era composta por quantos nomes aí que podem ser considerados grandes devedores? Nós brincamos que nós chamamos do Dr. Ienze, ele colocou o apelido dos top 500. Nós sempre pegamos dentro da lista uma relação dos 500 maiores devedores para fazer um serviço mais corpo a corpo com esses devedores. Uma dívida, somando todo mundo aí, dá o quê? Hoje a nossa dívida ativa ela está em aproximadamente 62 bilhões de reais. Entre grandes e pequenos? Entre grandes e pequenos. Desses 60 e poucos bilhões aí, quanto corresponde aos grandes e quanto aos pequenos? Nós não temos exatamente essa mensuração, mas a maior parte diz respeito assim, um número pequeno de contribuintes, mas que respondem por um número maior desse valor. São os grandes devedores, são as grandes empresas, às vezes empresas de fachadas, que foram montadas para a sonegação, para o não pagamento de tributos. Essas aí, elas representam um grande número desse montante que nós temos aí em dívida ativa. Procurador, nesta mesma linha, mas aprofundando um pouco mais, havia uma parceria, não sei se é essa a palavra correta, a parceria entre a PGE e os cartórios de protestos. Eu gostaria muito de saber do senhor se essa parceria ainda continua, se continua, qual é o ganho real do Estado e da população, evidentemente, com relação a essa parceria entre a PGE e os cartórios de protestos. Sim, professor, essa parceria ainda continua. Nós temos, além dessa contratação dessa empresa que nos ajuda com a segmentação da dívida, de fazer uma depuração dessa dívida, essa empresa também trabalha com negativação perante o mercado. Mas esse contrato ele não é suficiente para abarcar todos os contribuintes que estão devendo. Então, nós ainda usamos também a negativação via protesto. E vem surtindo resultado também. E, às vezes, até uma facilidade maior para o contribuinte, porque nós também fizemos uma parceria com os cartórios de protesto e o próprio cartório hoje ele está apto a fazer a negociação dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros da lei do Regularize e da lei do Refis, ele também está apto a fazer essa negociação. Então, muitas vezes, o contribuinte ali mesmo no cartório, ele já consegue resolver a pendência que ele tem em relação ao Estado. Isso é muito importante, principalmente no interior. Porque, às vezes o contribuinte ele deixa de buscar resolver a sua pendência em razão da necessidade do deslocamento. Ele tendo essa ferramenta lá no próprio cartório de protesto no interior, ele já consegue ali mais um local para solucionar a sua pendência. Embora nós tenhamos também parcerias com as agências fazendárias no interior do estado. Então, as agências fazendárias também fazem esse serviço de regularização do débito do contribuinte. Estamos conversando ao vivo nesta noite aqui no programa Opinião com o Dr. Francisco Lopes, que é o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, que continua conosco. O Opinião dá um tempinho. Antes eu quero pedir que, se você tem aí alguma pergunta, alguma dúvida, acione aí o nosso WhatsApp, 99932-2529. Perguntas sobre algum endividamento que você possa ter em relação ao seu veículo, seu carro, né? Licenciamento, PVA, enfim. Está a fim de dar uma renegociada, pagar mais de forma que caiba no seu orçamento aí? Dá uma perguntada aqui de repente, o doutor Francisco pode te responder. No próximo bloco, após o intervalo comercial, está aí 99932-2529, o telefone para você participar conosco. A gente volta já já.
Ok, estamos de volta aqui com o programa Opinião na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai você? Como vão as coisas por aí? Uma ótima noite. Eu sei que está chovendo em algumas partes aqui, porque nunca é uniforme, né? Mas está chovendo. Eu sei que chove, eu peguei chuva agora na tarde e tal. São as águas de março, fechando o verão, né? E é bom se tomar cuidado também, porque as pistas estão escorregadias para evitar acidentes. Vamos ver o que temos de mais importante, mais relevante no www.gazetadigital.com.br. Você acessa aí, ó. Por exemplo, olha, falando ainda de pandemia, Mato Grosso tem 62 mortes em 24 horas, 2.000 pessoas seguem internadas. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 62 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgados pela pasta nesta terça-feira apontam que 2.075 pessoas seguem internadas em Mato Grosso. Conforme o balanço, o estado registrou mais de 6.500 mortes e 277 mil contágios. Do número total de ocorrências notificadas, 255.500 pessoas se recuperaram do vírus. Hoje, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva é de 96,9%. Você viu que subiu aí, hein? 96,9% em Mato Grosso, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermaria é de 66%, o que demonstra a superlotação das unidades médicas. Tem um outro destaque também aí no Gazeta Digital, é isso aí, ó. Auxílio emergencial de Mato Grosso será de R$ 150 durante 3 meses. O governador Mauro Mendes, do Democratas, e a primeira-dama Virgínia Mendes lançaram na tarde desta terça-feira, dia 16, o programa Ser Família Emergencial, que atenderá a 100 mil lares de baixa renda em Mato Grosso com cartões de R$ 150 mensais. A ação conta com previsão inicial de 3 meses de duração. O projeto foi pensado como um, aspas, socorro financeiro para os mato-grossenses frente à pandemia da Covid-19. O lançamento do programa foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do governador. Durante a live, Mendes apontou que o programa receberá inicialmente o aporte de R$ 45 milhões, dos quais 35 milhões são da fonte 100 e 10 milhões de reais do 12º da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu não uso chapéu, mas se eu usasse, eu tiraria para o governo do estado com essa decisão, porque nesse momento onde os mais frágeis, onde as pessoas que realmente estão aí com aquela dúvida na cabeça, que não pode trabalhar, como que eu vou garantir aí um mínimo de dignidade, sustento para a família, e aqui está um braço estendido que parece pequeno, Lorenberg, eu quero a sua opinião também, mas é um auxílio, né? Já garante a parte da alimentação, e se vier também, como deve vir aí do governo federal, soma mais ainda, né? É pequeno, mas é importantíssimo, é imprescindível, eu diria, numa situação que estamos vivendo, viu, procurador? Numa situação de desemprego, de dor. Tem famílias aí que perderam não apenas um filho, uma filha, ou um sobrinho, alguém da família, perderam 2, 3 da mesma família. Então, essa ajuda do governo, eu não tenho a menor dúvida, vem numa hora boa para ajudar exatamente quem precisa. Eu falei que não tem, no chapéu, se eu usasse, eu tiraria, mesmo sem usar, eu estou tirando aqui o chapéu, então, para a dona Virgínia, o governador Mauro Mendes aí, e vou até lançar aqui um desafio. Que tal o senhor Tribunal de Justiça também fazer o mesmo? Você viu que a Assembleia aqui abriu mão aí, não é? Concordou em ceder 10 milhões aí do seu 12º
o Tribunal de Justiça também recebe o seu duodécimozinho lá, não é? O duodécimozinho é força de expressão minha, é um duodécimo substancial que, colocado ali na ponta da caneta, pode-se chegar num denominador que concorde com o que eu estou propondo aqui, não é? Pode abrir mão, não precisa ser 10 milhões, 5 que seja, né, senhor TJ aí, o senhor Tribunal de Contas também recebe duodécimo. Que tal também dar uma forçazinha aí? Porque se tiver que prorrogar esse programa aqui, de repente já pode passar aí dos R$150, que vai ajudar muita gente. Ah, Paulo, você vai falar do Ministério Público? Não, vou também, Ministério Público, que está aí, não é? Com os gastos assim, estranhos, enfim, mas sem querer polemizar, pode também, de repente, sinalizar aí com uma ajudinha aí nesse bolo para que as pessoas que realmente precisem possam ter adiante aí, né, um incremento em tempos pandêmicos. A Defensoria Pública, que também recebe duodécimo, eu nem falo muito porque ali estão matando cachorro a grito ali. Eu sei que a Defensoria tem feito um excelente trabalho prestando auxílio jurídico a muitos que realmente precisam e ali estão fechando postos de atendimento. Eu acho que ali está difícil mesmo, está no osso. Mas os demais que eu falei aí, é só uma dica, né? Eu não quero polemizar não, mas eu acho que de repente seja o momento de botar a mão na consciência aí. Desculpa estar alongando aqui, o doutor Francisco, mas a gente acha legal quando tem uma iniciativa dessa, não é? E aí acaba tendo essa possibilidade também de fazer um pedido aqui. O senhor acha que isso ameniza realmente? Aí é uma coisa mais de momento, assim, um oportuno. O senhor acha que o que comentou aqui o Lorenberg tem uma direção correta? Paulo, com certeza ameniza e ameniza muito. As pessoas não conseguem imaginar o que é R$150 para uma família que não tem nada, certo? Porque as pessoas falam, mas o que é R$150? Para uma família que não tem renda nenhuma, R$150 garante com certeza a comida para o mês inteiro para uma família dessa. Essa família vai saber usar e muito bem esse dinheiro, pode ter certeza disso. Olha, doutor Francisco Lopes, que é Procurador-Geral do Estado. Doutor Francisco, existe um comitê de recuperação de ativos, o chamado CIRA, no qual, se eu estiver enganado, me corrija, a PGE integra, não é? Tem assento. O senhor tem acompanhado os trabalhos lá? Como é que está esse... É um trabalho conjunto, como é que está sendo aí em termos de resultado? Bom, nem sempre nós conseguimos participar das reuniões que acontecem no CIRA, mas nós temos uma procuradora e o nosso procurador-geral adjunto participa com mais frequência. Mas essas reuniões estão acontecendo periodicamente, ainda que seja por teleconferência, mas estão acontecendo periodicamente e os resultados estão aparecendo sim. Quando nós colocamos até grandes empresas, o ano passado nós trabalhamos o regimento interno do CIRA e uma das coisas que ficou estabelecida nesse regimento interno, que toda a dívida acima de um determinado valor, se não me falha a memória, 10 milhões de reais, esteja na Secretaria de Fazenda ou esteja na Procuradoria-Geral do Estado já inscrita em dívida ativa, nós devemos comunicar ao CIRA para que o CIRA busque esse contribuinte para tentar uma composição. E isso vem sim trazendo resultados positivos. Que aí abre-se uma negociação, uma renegociação a fim de receber esses ativos. Exatamente, exatamente. E, ali no CIRA, quando sai uma negociação, a negociação é com todos os débitos que esse contribuinte tem com o Estado. E até em determinadas situações, até eventuais questões penais também, de sonegação, algum crime de ordem tributária, também é englobado nisso daí, para que o contribuinte se sinta seguro. Olha, eu vou pagar a dívida, mas eu também não vou responder por um eventual ilícito que eu tenha praticado. E isso não é uma inovação do CIRA, isso daí é permitido pela nossa legislação nacional. O Código Penal, ele permite isso daí, que o contribuinte, antes de ser instado a fazer o pagamento, se ele fizer o pagamento espontaneamente, ele tem a mitigação da sua pena. Então, para determinados contribuintes, isso é muito interessante, isso é muito importante. E o CIRA atua dessa forma também.
Lorenberg. Então, os ganhos do Estado, procurador, ainda nessa mesma linha, os ganhos do Estado com relação ao CIRA têm sido significativo, é isso? Exatamente, exatamente. Como o CIRA, nós trabalhamos lá com cláusula de confidencialidade, nós nem sempre podemos divulgar quais as empresas estão lá e por vezes, também o resultado. Mas ele está trazendo ganho significativo ao Estado. Para você ter uma ideia, professor, hoje algumas empresas procuram o CIRA para, por intermédio do CIRA, fazer essa regularização de dependências que ele tem. Como eu falei, às vezes ele, com receio até que avance para uma eventual denúncia de um ilícito penal, eles procuram o CIRA para tentar regularizar. Vamos regularizar a parte civil, a parte criminal e a parte administrativa com o pagamento do tributo. Isso vem acontecendo com muita frequência. Em janeiro de 2019, quando o senhor tomou posse na Procuradoria-Geral do Estado, o senhor falou, naquela oportunidade, prometeu que iria avançar muito com o desrespeito ao CIRA. É esse o balanço positivo que o senhor faz ao longo desse período, desde 2019? Com certeza, professor. O CIRA, quando nós tomamos posse, ele estava instituído no Estado de Mato Grosso por intermédio de um decreto. O governador, o Mauro Mendes, vendo a importância desse comitê, ele colocou isso em uma lei. Então, hoje o CIRA no Estado de Mato Grosso, ele é instituído, ele é criado, ele é referendado por uma lei. E todas as ações do CIRA têm esse amparo. O CIRA é composto por membros do Ministério Público, da Secretaria de Estado de Fazenda, da Delegacia Fazendária, da Procuradoria-Geral do Estado e da Controladoria-Geral do Estado também. Então, todos esses órgãos, eles trabalham conjuntamente. Uma hipótese, um determinado contribuinte, nós falamos, olha, esse contribuinte, esse CNPJ tal, ele está buscando o CIRA para uma composição. Todos esses órgãos fazem uma varredura nos seus arquivos para ver se esse contribuinte tem alguma pendência ou não, alguma pendência na CGE, alguma pendência na DEFAS, na PGS, já está inscrito em dívida ativa, para que a gente busque fazer essa negociação de forma completa. E isso é a vantagem que traz para o Estado de Mato Grosso. Doutor Francisco, o ano de 2020, no ano específico, ano passado, quanto que foi possível, por meio de renegociação junto aos devedores, por meio do CIRA ou de forma direta, o governo conseguiu arrecadar aí nesses débitos e nesses ativos aí? No ano passado, Paulo, o nosso trabalho, ele sofreu uma paralisação até em razão da pandemia e por uma determinação do próprio governador, falou, olha, nesse momento é muito difícil, as pessoas estão vivendo dificuldades, a gente ser incisivo, ser implacável na cobrança, pode trazer um transtorno muito grande para a pessoa, pais de família, às vezes ele precisa de ter um pouco de folga. Então, a pandemia continua, doutor Francisco. Certo, só que daqui a pouquinho te explico. Deixa eu molhar o bico, né? O porquê que mudou a nossa postura. Então, praticamente de março a setembro, a PGE não fez nenhuma negativação, ela não fez cobrança de forma mais incisiva e mesmo assim nós conseguimos arrecadar 277 milhões. Foi mais do que o previsto na LOA. Nós arrecadamos 277 milhões, que somado ao que nós arrecadamos em 2019, ultrapassou 800 milhões de reais só de dívida ativa arrecadada pela PGE. Não, eu não entendi. 277 milhões ultrapassou 800 milhões? Não. 277 em 2020, que somado ao que nós arrecadamos em 2019, que foram mais 500, somado, nesse período do governador Mauro Mendes, a Procuradoria em dívida ativa arrecadou 800 milhões de reais. Os 2 anos, então, 800 milhões. Dois anos, 800 milhões. E aí esse dinheiro está sendo colocado, está indo direto para onde? Para conta única? Ele vai para um fundo específico? Fonte 100. Para Fonte 100, que é a conta única. Lorenberg. Procurador, ainda por falar em parcerias, e o senhor falava disso no primeiro bloco, de parcerias, tem uma parceria que a PGE tem exatamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Sim. E eu devo confessar ao senhor que essa parceria me chamou a atenção. E provavelmente deve estar chamando a atenção do amigo telespectador. Até que ponto essa parceria tem sido benéfico, tanto para a Secretaria de Planejamento, quanto para a própria PGE?
Professor, o que nós temos com a Secretaria de Planejamento e Gestão não é diferente da atuação da PGE com as demais secretarias, com os demais órgãos. O que nós fazemos com a Secretaria de Planejamento e Gestão é prestar consultoria jurídica, prestar assessoria. O coração hoje do Estado é a Secretaria de Planejamento. Ela que cuida do patrimônio imobiliário do Estado, ela que cuida de gestão de pessoas, e ela precisa de um apoio jurídico muito grande. Então, quando nós colocamos essa parceria, na verdade, a PGE atuando de forma mais incisiva dentro do que nós chamamos da CEPLAG, né, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão. Hoje nós temos dentro da CEPLAG, nós temos 3 procuradores atuando de forma direta para auxiliar o secretário de Planejamento e Gestão. Então, quando ele fala, esse é o ganho que a Secretaria tem com a atuação da PGE, com essa parceria que nós temos com a PGE, que não é diferente com todas as demais secretarias. Mas existem algumas secretarias que elas são mais emblemáticas, que elas precisam de um apoio maior, exemplo da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, a própria Secretaria de Fazenda. Então, essas secretarias finalísticas, nós temos por meta dar uma atenção mais especial por parte da PGE. Para encerrar esse bloco aqui, doutor Francisco Lopes, Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, juridicamente falando, o Estado, por meio do governador, impôs seu decreto mais recente aí, não é, em relação à pandemia, que tem gerado alguma polêmica por conta de que há quem concorde e quem não concorde, mas ele está em vigor. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar, porque aqui no município de Cuiabá houve contestação por parte do gestor, o prefeito Emanuel Pinheiro, que ontem esteve aí, onde o senhor está sentadinho aí, e falou inclusive dessa decisão que houve da ministra Carmen Lúcia. Foi Carmen Lúcia, né? De ontem, né? Ela falou, eu estava até com a notícia aqui agora há pouco, que a Caroline imprimiu para mim. Está aqui, ó. Ministra do Supremo Tribunal Federal manda Emanuel seguir decreto de Mendes. Eu vou ler só o lead. O posicionamento da ministra... está aqui. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, siga o decreto de enfrentamento à Covid-19 apresentado aí pelo governador Mauro Mendes do DEM. O posicionamento da ministra pelo não segmento da ação pleiteada pelo prefeito foi divulgado pelo portal do STF no dia de ontem, mas ainda não há detalhes sobre o voto. Tanto não há detalhes, não é porque eu estava conversando do programa aqui com o doutor Francisco, que ele ainda não recebeu essa informação, a sua assessoria também não, a PGE também não. Mas eu quero tocar no assunto que está tendo uma divergência ali. O governo sustenta esse decreto, a parte jurídica deste decreto, com que substância, com que argumento propriamente? Bom, Paulo, até em razão de inúmeras decisões que o próprio Supremo vem proferindo. No decorrer desse período da pandemia, o Supremo vem sedimentando, vem firmando o entendimento de que as ações de saúde, elas podem ser trabalhadas, elas podem ser legisladas pelos 3 entes da federação: a União, Estado, município e também o Distrito Federal, na verdade os 4 entes da federação. Só que eles deixaram claro também um posicionamento de que a União, a editar regras, os estados, eles não podem abrandar essas regras. E a mesma coisa em relação aos municípios. Então ele sempre parte, olha, a União fez um determinado regramento, o estado pode fazer, tem que ser mais rígido. Mesma coisa em relação aos municípios. O município entende que a situação local exige maior rigidez, o município pode fazer. Mas nunca abrandar. Nunca abrandar. Entendi. Então, com base nesse posicionamento hoje firmado pelo Supremo, é que o Estado de Mato Grosso editou esse decreto. Embora eu não tenha conhecimento dessa decisão da ministra Carmen Lúcia, me parece que é essa a fundamentação da decisão dela. Olha, o Opinião vai dar mais um tempinho para mais um break comercial e em seguida a gente retoma o papo aqui, interessante papo aqui, entrevista com o Francisco Lopes, Procurador-Geral
do governo do estado de Mato Grosso. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui. É o terceiro bloco do programa Opinião nesta noite. E nesta terça a gente entrevista o Francisco Lopes, que está aqui. Ele é procurador-geral do estado de Mato Grosso. Eu falei no bloco anterior, procurador-geral do governo do estado. Não, qual que é o certo? Procurador-geral do estado, institucionalmente falando, ou do governo do estado? Qual que é o certo? Falar, os dois estão certos? Não, Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso. Né? A nossa atuação é na defesa do Estado e não de do Mato governador, Grosso. não do governo, né? Não, do governo, não que a gente não faça a defesa, mas nós somos procuradores do Estado. Então, é do Estado, não do governo do Estado. Dorenberg, por favor. Procurador, eu vou voltar um pouco a um assunto antigo, mas ainda em foco, ainda que não tenha tido a repercussão que deveria tê-lo, mas para tocar nesse ponto, eu gostaria de trazer uma frase que o senhor mencionou, no dia 23 de dezembro de 2020, entre aspas, essa página já foi virada. Buscamos na legislação quais as consequências que deram causa à rescisão contratual. E elas são muito claras no que diz respeito ao que acontece quando uma das partes descumpre o contrato. Foi com base nesta premissa que orientamos a ação judicial e o pedido para a substituição do modal. Eu estou me referindo, para que o amigo possa entender, eu estou me referindo exatamente à proposta e à decisão do governo do estado em trocar o modal do VLT pelo BRT. E eu gostaria, além disso que eu estou mencionando agora, procurador, de um comentário desse trecho que o senhor falou. Sim, professor. Na época, a PGE ela já vem estudando esse caso do contrato com o consórcio VLT há mais de 3 anos. E vem sempre, um determinado período, veio buscando uma composição para resolver o problema, para ver se era possível ainda implantar o VLT. E essas negociações não avançaram. Nós chegamos, quando eu falo nós, a Procuradoria, os procuradores à época que estavam trabalhando no processo, chegaram a trabalhar muito num eventual termo de ajustamento de conduta para resolver essa pendência. E ainda nessas tratativas aconteceu a Operação Descarrilho. E naquela operação ficou evidenciado alguns atos fraudulentos na visão do próprio Ministério Público Federal em relação ao consórcio VLT. A partir daquele momento, o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria, parou de qualquer tipo de negociação, falando, não dá mais para a gente avançar em qualquer tipo de negociação. A partir dali, nós começamos a trabalhar as consequências do inadimplemento contratual. Nós tínhamos um contrato firmado com o consórcio VLT e esse contrato ele não foi cumprido por uma das partes. Então, a partir daquela data, nós já começamos a trabalhar e verificar, é possível avançar, não é possível avançar, o que acontece quando uma das partes deixa de cumprir o contrato. E fomos buscar na legislação, na própria lei de licitações, na lei de improbidade administrativa, na lei anticorrupção, nós fomos buscando elementos para sustentar a defesa do Estado de Mato Grosso. Então, foi com base nisso quando nós falamos, é uma página virada. E isso daí ficou referendado também quando o Estado ele deu uma decisão administrativa, cancelando, revogando, suspendendo o contrato, anulando o contrato. O consórcio entrou com uma ação judicial aqui no Tribunal de Justiça, foi um mandado de segurança à época, ele perdeu, não foi concedida a segurança, ele recorreu dessa decisão do Tribunal de Justiça e o
O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão. Aquilo nos deu um conforto maior para demonstrar que a PGE estava no caminho certo, que o Estado estava no caminho certo. Então, com base nisso daí que nós mostramos, uma equipe que vem trabalhando nisso, ela mostrou ao governador que, olha, hoje não é possível mais pensar em manter esse contrato com essa empresa e tocar no VLT. Mesmo porque o que era para ser feito na Copa em 2014, eles não entregaram até agora. E de 2014 para cá, muita coisa mudou em relação ao transporte intermunicipal. Aquilo que poderia ser uma solução, hoje já não é mais. Mas, procurador, me perdoe, mas Sim, a claro. minha insistência, até para ajudar a reflexão do amigo telespectador. Veja, o senhor falou agora há pouco, e por favor me corrija se eu não entendi de forma como deveria. O senhor falou que houve um descumprimento por parte do consórcio e, uma vez descumprir com a sua tarefa, reforçou ainda mais a possibilidade da rescisão do contrato. Ora, uma vez rescindido o contrato, não significa necessariamente que isso é base para a troca do modal, ou é? Não que seja especificamente a base para a troca do modal, mas aquilo que era para ser entregue em 2014, segundo os estudos da própria Secretaria de Infraestrutura, de outros, já não atende mais à necessidade. Aí sim, aliado a esses dois fatores, a troca do modal. Não é simplesmente a rescisão por si. Existem estudos técnicos também mostrando que hoje o outro modal, o BRT, ele economicamente é muito mais viável para o estado de Mato Grosso. E é mais fácil jogar 1 bilhão e 477 milhões fora, procurador. Eu estou insistindo porque eu estou diante de uma pessoa que tem um conhecimento fantástico. Não seria bom para mim se eu não explorasse esse conhecimento que o senhor tem. Não se preocupe, acho que a gente está imaginando. Fica à vontade. Que a gente vai ver aqui para. O professor Lorenberg, às vezes. Aqui é que nem a porca e o parafuso, tem que dar uma coxadinha de vez em quando. Aqui, professor, às vezes as pessoas assim, não está jogando o 1 bilhão e 700 milhões fora. Muito pelo contrário, nessa ação, nós separamos, olha, o que efetivamente serve para o novo modal e o que não serve. Aquilo que não serve, o Estado está pleiteando a devolução. Aquilo que serve, o Estado vai continuar honrando, sim, ele vai utilizar. O espaço, vamos colocar assim, o mesmo espaço físico em que rodava o VLT, hoje vai rodar o BRT. Certamente uma equipe técnica poderia explicar isso daí com maior propriedade. Então, as pessoas, mas o que foi desapropriado? O que foi desapropriado vai continuar servindo para o BRT. Não vou, olha, desapropriou um lugar lá, ele não vai ter mais nenhuma finalidade. Continua tendo essa finalidade, sim, porque a troca do modal, olha, deixa de ser o veículo leve sobre trilho, passa a ser o BRT, mas é no mesmo espaço, no mesmo local. Então, isso daí, nós não estamos jogando dinheiro fora ou abrindo mão. Aquilo, por exemplo, vagão, que é um negócio assim, que ficou comprovado também na Operação Descarrilho, é um negócio meio sem sentido. Você comprar vagões antes de estar pronto o negócio. Então, aqueles vagões, ficou claro que aquilo foi jogo de planilha. Então, você joga aquilo, olha, o vagão não nos atende mais. Mas as desapropriações, as obras de engenharia que foram feitas, os viadutos, muito daquilo serve e vai ser pago ou vai ser descontado daquilo que o Estado entende que é devido. Doutor Francisco, eu tenho o maior respeito pelo senhor e pelo governador Mauro Mendes também, pelo Mauro Carvalho, que é o chefe da Casa Civil. Eu só quero fazer não é insistir no que o Lorenberg perguntou, não, mas eu quero só fazer aqui uma espécie de advogado do Coisa Ruim. Olha só, como que vocês esperam ter esse ressarcimento aí? Porque ninguém acredita nisso. Outro dia, entrevistando, não sei se foi aqui, se foi lá na Vila Real, o deputado Botelho, que à época era presidente da Assembleia, falou, mas não acredito nisso nunca, não é que o governo vá conseguir esse ressarcimento, 1 bilhão, ou 600 milhões, ou 400 milhões, ou 100 milhões, ou R$1 que seja. Ninguém acredita que haverá esse ressarcimento. O governo está certo de que vai receber esse ressarcimento?
nós temos que buscar esse ressarcimento. É necessário, certo? É uma dívida que o consórcio tem para com o Estado. O que nós não podemos é, não vai receber, então não vou atrás. Ou então, para eu não perder, eu coloco entre aspas, até porque não é essa a visão do governo, para eu perder 1 bilhão e 700, eu vou gastar mais 1 bilhão e 700, sendo que o outro modal, o BRT, fica infinitamente mais barato e vai atender a população de forma muito melhor do que o VLT hoje. Então, são essas as preocupações. São simplesmente, olha, porque eu não tenho possibilidade de receber, eu não vou cobrar. Então, a gente pensa também, voltando lá na dívida ativa, se esse devedor ele não tem a menor chance de receber, eu vou parar e não vou cobrar mais. O Estado não pode pensar assim. A administração pública ela não pode pensar assim. Ela tem que buscar todos os mecanismos para o ressarcimento do erário. E quando ele fala não é ressarcimento para o governador Mauro Mendes, para o secretário Mauro Carvalho, é o ressarcimento para a população do Estado de Mato Grosso. Para investir em ações públicas. Agora, a gente colocar dentro disso daí, a gente gastar mais, um negócio que a gente fala, qual que é a possibilidade disso daqui funcionar? Hoje, como que vai operar o VLT? Alguém já conseguiu explicar como que vai ser operado o VLT? Alguém já conseguiu explicar o que vai ser feito, as subestações, o custo disso daí? Então, a gente pensa o VLT como se fosse uma solução que, infelizmente, para o Estado de Mato Grosso não foi. Quem sabe, em 2014, se fosse entregue à época, ele poderia ter uma finalidade. Hoje ele perdeu a finalidade. Eu só falei o nome do Botelho aqui, né? Na verdade, que ele disse que seria uma luta inglória, essa cobrança aí. Ele não falou que é impossível, não. Inglória, que eu entendi, é algo muito difícil, no qual você não terá glória, não terá êxito, né? Mas, que nem falou o doutor Francisco aqui, nós temos que, não podemos desistir, achar mecanismo de receber esses recursos aí, né? Esse ressarcimento aí. Eu quero encerrar aqui o programa. Caroline, como é que está de tempo aí? Uma última pergunta aqui é o seguinte, em novembro, salvo engano, houve uma conversa, rapaz, de que 300 escolas seriam fechadas no estado. Acho que foi em novembro isso. Eu sei que foi boato. Depois comprovou-se que era uma fake news. A propósito disso, queria que você falasse de forma bem breve, em um minutinho, como o governo, como a PGE está trabalhando para combater isso. Se existe algum tipo de investigação sobre aquela situação, por exemplo, do suposto fechamento de 300 escolas, enfim. Bom, não só em relação a essa matéria verídica, mas em relação a várias outras que foram lançadas aí, a PGE ela toma conhecimento dessa matéria, nós buscamos os sites, os mecanismos que foram feitos essa distribuição e encaminhamos uma representação para a Polícia Judiciária Civil, porque lá tem uma delegacia especializada em crimes dessa questão de informática. Certo? E nós encaminhamos para lá para que seja apurada a origem dessa notícia falsa, desse fake news, e que o responsável ele sofra as consequências pela divulgação. É muito ruim um fake news. Olha, imagina o desconforto que causou para toda a população a informação que queriam fechar 300 escolas. Todo mundo ficou empolvoroso. Ou qualquer outra informação que seja mentirosa, isso causa um desconforto muito grande para toda a sociedade. Não é só essa, tem várias outras. Agora não me vem um momento, sabe, são várias coisas que nós encaminhamos para a PJC para que seja apurado. E isso daqui não é só no estado de Mato Grosso. Hoje, infelizmente, o país todo, ele vive uma onda de fake news muito grande. Okay. Isso daí é muito ruim para a sociedade. Doutor Francisco, eu não posso deixar de perguntar, e aí o tempo é menor para a sua resposta, 30 segundos. Quantos por cento de desconto está tendo aí o cidadão mato-grossense que quer renegociar a sua dívida aí, ou depende de dívida para dívida? Como é que está aí a questão do refis? Em síntese, como é que o cara deve proceder? Paulo, de uma forma bem rápida, tanto o Regularize como o Refis, eles são para débitos inscritos, para débitos até 2016, e eles partem de um desconto de 75%. Isso para pagamento à vista. Na medida que vai avançando o número de parcelas, vai diminuindo o desconto. Então, hoje, se o contribuinte quiser fazer o pagamento à vista, de imediato ele já tem um desconto de 75%. 75%. Que ótimo, né? É uma oportunidade. E aí o site da PGE é www.pge.gov.br.
.mt? É aquele que está ali na tela. www.pge.mt.gov.br, exatamente como está na tela. É só entrar lá nesse site aí e você vai ter as informações. Você vai sendo direcionado para a tua necessidade. E funciona, que eu já entrei lá e eu sei que funciona, viu? Qualquer coisa liga aqui para a gente aqui, que a gente encaminha também aqui no Opinião lá para a PGE. Muito obrigado por ter vindo aqui, doutor Francisco Lopes, Procurador-Geral da PGE. Muito obrigado por ter vindo e pelos esclarecimentos aqui, por responder de forma tranquila aqui aos nossos questionamentos. Nós que agradecemos a oportunidade, Paulo, professor Lorenberg, é sempre um prazer estar aqui com os senhores. E a PGE, mais uma vez, se coloca à disposição, sempre que quiser alguma dúvida em relação à questão de dívida ativa ou qualquer outro assunto, nós estamos à disposição para vir aqui responder. Um abraço, então, você também. Até amanhã, né? Lorenberg, até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã, um abraço também para o Jairo Santana, que é o assessor de comunicação, lá da SECOM, deu uma força para a gente também aqui. Amanhã a gente entrevista ao vivo aqui, doutor João, deputado estadual, ele é da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Não perca às 7h30 da noite, nesta quarta aqui no Canal 22. Até lá, fica bem, fica com Deus também.